O Via Justiça de hoje é sobre a Justiça Restaurativa Criminal. Nossos convidados, a juíza do Juizado Especial Criminal, Flávia Birchel de Moura, e o defensor público Rômulo Luiz Veloso, professor da PUC Minas e ex-integrante do Conselho Penitenciário de Minas Gerais. Doutora Flávia, o que é a Justiça Restaurativa Criminal? Como ela é aplicada? Bom, a Justiça Restaurativa é a possibilidade que a gente tem, né, de tentar resolver o conflito e não o processo. Né? É uma forma que a gente pode fazer isso. E ela é aplicada, por exemplo, no Juizado Especial Criminal, onde os crimes são de menor potencial ofensivo, é bom, né, lembrar, ela é aplicada sempre normalmente na fase preliminar do processo, antes de realmente ver se vai virar um processo ou se não vai, né? Mas nada impede que ela seja feita também durante o processo. Doutor Rômulo, que tipos de crimes podem ser alvo da Justiça Restaurativa Criminal? Olha, a construção normativa, ela ainda está engatinhando, a gente está ainda observando quais são as experiências de sucesso, quais são as experiências que não estão dando certo na aplicação dessa tentativa de não só dar uma resposta, quando o crime acontece, aquela resposta punitiva, encarcera. Será que isso atende os interesses da vítima? Será que isso pacifica a sociedade? Então, o que tem na literatura que estuda o assunto, que eu tenho verificado, é que naqueles crimes mais graves, crimes hediondos, aqueles crimes que, por exemplo, um crime contra a vida, que é um crime muito violento, isso ainda não seria o momento de aplicar só esse tipo de justiça restaurativa. O viés punitivo, retributivo, ele ainda tem uma prevalência muito forte. Mas aqueles crimes em que você não tem uma grave violência, você não tem, às vezes, os chamados crimes de sangue, você poderia ter uma intervenção, às vezes, redutora de danos, uma intervenção da justiça que ela evitasse o cárcere, que ela também fizesse uma composição junto à vítima, enfim, que desse uma resposta mais satisfatória, que mostrasse mesmo caminhos, né, ao invés só dessa retribuição, ao invés só dessa, entre aspas, vingança do Estado contra o infrator. Doutora Flávia, quem realiza a justiça restaurativa? É o juiz? Como que acontece a mediação vítima-ofensor? Não é, normalmente não é o juiz. Nada impede que seja ele, mas normalmente não é. Quem aplica isso são pessoas que são técnicos, né? São pessoas que estudaram, que fizeram curso de justiça restaurativa, que se habilitaram para isso, né? Estão preparadas. No caso do juizado especial, por exemplo, quem faz são as técnicas do setor psicossocial, assistentes sociais e psicólogas. Né? E também podemos até que os estagiários também ajudam bastante. Né? E a questão da vítima ofensor é uma das formas de se fazer, né? É o como fazer. Né? Então, nesse caso, a vítima e o ofensor vão conversar para poder entender o que aquele fato gerou na vida de cada um. O que aquele crime, né, que aconteceu, foi para a vítima, o que ela representou para a vítima. Aquele réu, aquela pessoa que cometeu o crime, entender o que isso representou na vida da vítima e o que ele pode fazer para restaurar isso, para que aquele sentimento, aquele problema que ele criou, né, para a vítima no momento que ele cometeu o crime, como que ele pode diminuir aquele sentimento, aquele trauma, talvez, né? Dependendo, até um trauma na vida da pessoa. Então, ele vai conversar sobre isso. Sim. Doutor Rômulo, eu gostaria que o senhor contasse algum caso emblemático que chamou muita atenção da justiça restaurativa. Um caso exitoso, vamos dizer assim. Um caso que a gente tenha conseguido fazer uma composição. Na verdade, eu vejo bastante essa possibilidade em alguns casos de violência doméstica, né? Envolvendo, quando acontece, às vezes, antes, às vezes, da violência acontecer, porque a gente quer sempre... Existe um ciclo da violência doméstica, que a gente costuma dizer, quando vão começando as ameaças, quando vão começando, o clima vai ficando pesado. Esse é o momento, às vezes, de intervir. Né? Quando começa a chegar uma notícia familiar, antes mesmo de acontecer uma agressão, esse é o momento de chamar ambos. E eu tive um caso que foi emblemático, que eles acabaram decidindo se divorciar, mas isso aconteceu por causa de uma intervenção do nosso setor de assistência social. A gente chamou, porque a família procurou a Defensoria Pública, eu não vou citar nomes pelo sigilo do processo, claro, mas a família procurou a Defensoria Pública e falou, olha, isso ali está a ponto de descambar para uma violência. E foi um caso que disparou na gente poxa, vamos criar um setor para fazer essa antecipação. E aí a gente lá, eu sou da comarca de Betim, daqui na região metropolitana de Minas Gerais, para quem nos ouve de fora do estado,
E a gente começou a fazer esse tipo de intervenção quando chegava uma notícia da família, às vezes até em intercâmbio com a polícia militar, e esse foi um caso de sucesso. Eles optaram por interromper a relação, foi feito também, não era agressor ainda, mas com esse possível agressor, um trabalho muito de convencimento, de explicação sobre a dignidade de todas as pessoas ali envolvidas, sobre as implicações que aquilo poderia ter na vida dele se ele descambasse aquela situação para uma agressão física. E a gente conseguiu fazer essa intervenção, eles se divorciaram e a gente até teve notícias depois que estava todo mundo trabalhando, ela se casou de novo depois. A gente conseguiu, antes do ciclo de violência descambar para um crime, fazer essa intervenção. Deixa eu só fazer eu gosto muito de citar um exemplo clássico, um dos primeiros casos que nós tivemos no juizado na aplicação da justiça restaurativa, para ficar bem, assim, no caso, nos crimes de juizado, né? Que foi uma coisa que pode, para entender um pouco a justiça restaurativa, até a intervenção de terceiros para a resolução do mesmo problema. Né? É um caso, por exemplo, um idoso tem 4 filhos, um só toma conta. Os outros 3 responsabilizam esse porque ele não toma conta direito do pai. Mas aí, como assim? Esses outros 3 não têm responsabilidade sobre tomar conta do pai? Então, aí nós conseguimos fazer um círculo nesse caso. Um irmão denunciou o outro porque não tomava conta bem do pai, que estava deixando o pai, digamos, com maus tratos, né? Aí o crime seria esse. E chamou os irmãos todos, quem é cuidador, ou todo mundo, para que fizesse um acordo de que cada dia um era responsável, que aquela pessoa que morava com o pai, né, ele também tinha vida pessoal. Ele não tinha que tomar conta do pai 24 horas. Né? Então fizeram um acordo onde cada um se responsabilizou por alguma parte desse cuidado. E isso para mim é um exemplo clássico da justiça restaurativa. Doutor Rômulo, para que haja a justiça restaurativa, tem que existir necessariamente reconhecimento de culpa pelo ofensor? Eu entendo que não. Eu entendo que, na verdade, a culpa não criminal. Né? Ele tem que ter uma ideia da responsabilidade sobre seus atos, a gente tem que conscientizar ele sobre as implicações daquelas atitudes que ele já tenha praticado, mas ele não precisa assim, se sentir responsável criminalmente para que a gente possa fazer uma intervenção da justiça restaurativa, me parece. Mas nós precisamos sim conscientizá-lo sobre as responsabilidades que ele tem enquanto cidadão, enquanto membro de uma comunidade, enquanto indivíduo sujeito às leis do seu país, à obediência a elas, à necessidade de correção de rumos. Isso tudo é incutido nele durante procedimentos que não, como a doutora já conversou aqui com a gente, não são feitos por profissionais do direito. A gente no direito tem às vezes uma ideia de autossuficiência, que a gente enxerga que o direito ele é a panaceia para todos os problemas do mundo e tentamos enxergar pelas lentes do direito as soluções para problemas que estão ao seu largo. E eu sempre critico isso dos meus colegas, em todos os atores do sistema que a gente fala, é mania da gente querer procurar no código a resposta para problemas da vida cotidiana automático. Olha, isso aqui vamos pegar e vamos aplicar que vai pacificar o conflito. E a vida ela é muito mais colorida que o preto e branco, às vezes, dos nossos livros. E eu acho que quando a gente tem possibilidade de chamar esses outros atores de outras ciências, de outras áreas, para construir dentro desse processo, e eles são os grandes protagonistas da solução, nós somos quase que o meio, né? Possibilitamos ali os instrumentos, as salas, ficamos ali tentando aprender com eles também. Mandando os processos, né? Os casos chegam para a gente e a gente vai encaminhando para esses setores que conseguem, às vezes, evitar que isso vire um processo criminal que a gente vai ter que atuar. Entendi. Doutora Flávia, a justiça restaurativa criminal, ela permite a solução do conflito emocional entre as duas partes, no caso, principalmente, os traumas das vítimas? Não, eu acho que não chega a tanto. Né? Eu acho que ela vai resolver aquele problema, vai iniciar essa questão, né? Ela vai ter esse condão de colocar o problema, de entender aquele problema, né? Mas dependendo principalmente quando o problema é muito mais fundo, né? Muito mais fundo do que aquela discussão ali, você não vai conseguir fazer isso. Você vai precisar depois de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, o que for, para complementar. Mas ele, para mim, ele é o início. Ele é o que dá o start para que você veja, olha, eu preciso de resolver. A parte principal, talvez que seja um pedido de desculpa, uma reparação daquele dano, né, de qualquer outra forma que as partes se compuseram nesse sentido. Isso é um start para que possa resolver depois o problema emocional. Com relação ao problema emocional, doutor Rômulo, como que retoma essa segurança emocional dessa pessoa que foi vítima? A doutora Flávia falou do acompanhamento psicológico, mas como que isso se consegue?
na prática? Primeiro é a gente ter consciência das nossas limitações. Acho que isso que a doutora fala é muito bem. A gente tem, desde o século XVIII, o iluminismo, quando ele bota fim às formas mais primitivas de punição, a sociedade ela vai discutir formas de intervenção depois que um crime ou que conflitos da vida social acontecem. Então a gente tem um diagnóstico que é correto. A gente vive em sociedade muito violenta, a gente vive numa sociedade muito desigual. E a gente vai procurando remédios para isso. A gente vai procurando remédios para a pacificação da sociedade, né? O cárcere é hoje a grande resposta que a gente tem, a pena, né? Por excelência propriamente dita. E a justiça restaurativa ela vem nesse condão de oferecer uma nova alternativa de pacificação social. Como é que nós vamos garantir que vai ter uma melhora da vítima do ponto de vista psicológico? Primeiro, a gente entender que não necessariamente a gente pode garantir isso. Eu acho que essa é uma resposta. São caminhos que a gente pode oferecer, são possibilidades de melhora, de transformação de quadra. É de entender métodos que a gente tem utilizado, que não têm sido exitosos como poderiam ser, e dar uma nova opção. Se a gente vai, porque os casos, a vida é muito plural, os casos são muito diferentes entre si, cada uma das vidas, cada uma das famílias, cada uma das intervenções que a gente faz quando atua nesse mecanismo, nesse modelo de justiça, tem peculiaridades próprias. A gente não vai tomar receita de bolo, eu não vou conseguir... são número de sessões X com a psicóloga. Isso não necessariamente, imagina, todo mundo aí que está nos ouvindo, nos assistindo de algum lugar, todo mundo tem problemas, todo mundo passa por problemas. Se fosse só, marca uma consulta, lógico que isso ajuda bastante, mas e aí teu problema em tais consultas vai ter desaparecido. Isso acontece com você? Com certeza não. Também não acontece nessas intervenções. Mas melhora? É um caminho melhor? Muita gente na literatura e que trabalha com essa prática tem dito que sim. É nisso, você entender Exato. O que está acontecendo e procurar, né, se for o caso depois, uma ajuda para conseguir chegar num ponto positivo, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. O Via Justiça está de volta hoje falando sobre a aplicação da justiça restaurativa na área criminal. Participam do programa a juíza do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, Flávia Birchel de Moura, e o defensor público Rômulo Luiz Veloso, professor da PUC Minas e ex-integrante do Conselho Penitenciário de Minas Gerais. Doutora Flávia, qual que é a diferença entre justiça restaurativa e conciliação? Bom, a conciliação ela é mais rasa, né? Normalmente você vai tentar que duas partes cheguem a um acordo, né? Mas elas não têm uma história anterior, não tem um problema que já vem de muito tempo, né? Às vezes, digamos assim, vou pensar aqui, é uma batida de carro, ou você encontrou ali, teve uma discussão, uma coisa assim, mas sem nada problemas anteriores. Quando a pessoa já vem com esse tipo de discussão ou de animosidades, né, que vai crescendo e vai crescendo ao longo do tempo, você não vai conseguir numa conciliação em pouco tempo você resolver aquela questão, né? Você precisa de mais tempo, você precisa de outras ajudas que não seja apenas o conciliador, porque o conciliador, inclusive, ele pode até sugerir alguma coisa, né, alguma possibilidade de acordo, ele pode até intervir um pouco, né? Mas quando a coisa já é mais complexa, não cabe ao facilitador ou ao mediador, aí no caso, fazer qualquer sugestão. Ele deixa que as partes resolvam o problema entre elas, que é para realmente ficar resolvido, né? E nesse caso, na justiça restaurativa, ela entra mais ou menos junto com a mediação nessa necessidade de um problema mais, como dizer assim, por exemplo, uma ponta de iceberg, né? Um iceberg tem você não está discutindo, não é aquela pontinha aqui de cima, é o todo. Né? Por quê? Porque aquilo que gerou, né, aquela água que entornou, ele chegou lá na justiça por causa da água que entornou, mas o copo foi enchendo bem devagar. Então a gente precisa de mais tempo, de pessoas de outras técnicas que não seja apenas técnica de conciliação, né? E na justiça restaurativa nós temos uma grande vantagem sobre a conciliação e a mediação, no meu ponto de vista, é que nós podemos chamar, no caso processual, terceiros para ajudar na solução daquele problema. É o caso daquele idoso que eu falei. O problema era um filho e o idoso. Mas para resolver, eu trouxe outras pessoas que não estão
como nem autor, nem como vítima no processo, para tentar uma solução em conjunto, porque interessa a todo mundo. No caso, é a participação da comunidade. A participação da comunidade. Eu acho que é interessante isso também, porque a gente tem que compreender, quando a gente está falando de construção de soluções, que não existe solução fácil para problema complexo. Isso. Os problemas complexos, eles vão exigir soluções complexas da gente. Sempre que você, às vezes, senta e tem essa expectativa, não, vamos fazer uma conciliação, que acho que é isso bem que a doutora falou, aí tem proposta, não tem, vamos embora. E aí, é lógico que isso não vai resolver e pacificar aquela questão. Quando você parte para um procedimento de justiça mais complexo, com oitiva de profissionais de outras áreas, que vão mergulhar naquela questão e descer as minúcias dela, você tem maior possibilidade de um encaminhamento satisfatório. Acho que é desse sentido aí que a gente constrói. Doutora Flávia, o acordo alcançado na Justiça Restaurativa Criminal, ele exclui necessariamente o processo legal? Não. Nós temos, antes de explicar isso, tem que explicar primeiro os tipos de ação que a gente tem para ação penal. Nós temos um tipo de ação penal que chama ação que depende da representação da vítima, da vontade da vítima que o processo continue. Então, nesses casos, quando a gente faz a conciliação ou a Justiça Restaurativa e chega a um acordo, né, ou mediação, justiça restaurativa, o que for, e chega a um determinado acordo, a vítima pode ou não querer levar o processo para frente. Então, é a opção dela. Então, no acordo pode ficar resolvido que o processo vai extinguir. Não tem problema. É da vítima isso, né? É um poder dela. Mas, em alguns casos que a gente tem ação pública incondicionada, onde o Ministério Público, ele é o autor daquela ação e ele vai ter que oferecer uma denúncia, levar o processo adiante, independente da vontade da vítima, então, nesses casos, o processo vai prosseguir e vai ser feita a justiça restaurativa também. Porque nós vamos pensar em restaurar laços, né? A justiça restaurativa é uma restauração de laços, mas o processo prossegue. Então, só para entender... Junto, né? Quer dizer, junto ou um depois do outro. Na definição, no bloco anterior, a senhora falou que a justiça restaurativa é mais para a fase pré-processual, mas ela pode acontecer também com o réu preso, por exemplo? Pode. Nada impede, como o doutor Romulo já falou, ela pode ser, né, até para réu preso, para tudo isso, em alguns crimes ainda é mais difícil, mas pode ser feita. Você vai tentar restaurar o laço. Pensa num roubo, num furto. Você restaura os laços que teve, ou o trauma, aquele problema que teve entre quem furtou e a vítima, ou quem roubou e a vítima, né? Mas aquela pessoa que cometeu o crime, ele vai pagar pelo crime dela. Isso pode ser, pensar talvez um atenuante, se ele fez uma reparação do dano. Isso pode contar um pouco como um atenuante para diminuir, por exemplo, a pena dele. Que o juiz vai olhar isso na hora de dar a sentença. Acho que o campo principal tem sido mesmo esses crimes que, como a gente falava até no bloco anterior, são menos violentos, não envolvem essas questões mais complexas, mas de fato não há um impedimento legal dos instrumentos que a gente utiliza nesses crimes, digo, menos graves, também crimes graves. Por exemplo, colocar diante de um roubo a vítima para entender o ofensor, por que você fez isso? O que aconteceu? E aquilo... Tentar restaurar esse laço. E aquilo para um tentar compreender o outro também, entendeu? Lógico que não é tentativa de acabar com a culpa ou de extinguir o processo, mas de fazer um processo que transforme realmente aquele acontecido, né? Transforme, para que a vítima, ela também saia satisfeita, que ela entenda o que aconteceu, que ela compreenda os procedimentos que a justiça está adotando e quem foi acusado, quem cometeu aquele fato também, ele compreenda a responsabilidade, a dimensão de como aquilo atingiu a vítima, como aquilo foi desastroso para a vida da vítima e para a família dela. E talvez perceber, aí sim, isso pode ser mais eficiente para evitar uma reincidência, para evitar que ele cometa um novo crime, do que simplesmente aguardar o tempo que ele tem preso lá para a progressão que vai acontecer. Coloca ele ali e participa ele, responsabiliza ele sobre os desdobramentos daquele fato que ele causou também. Eu acho que esse é um sentido interessante. E só complementando também nessa questão, por exemplo, é só como até o que acontece às vezes lá no juizado, nesses crimes onde a vítima pode ou não representar, muitas vezes o acordo que a vítima faz com o autor do fato, como a gente chama lá no juizado, né, quem em tese cometeu o crime, falar assim, eu quero, a minha reparação de dano é que ele realmente responda ao processo. Isso para mim é importante. Eu quero que ele entenda que o ato dele teve uma consequência que é penal também. Eu já entendi, tudo bem, eu entendi a atuação dele, o porquê que ele fez, ou se é que tem um motivo, mas eu posso, né, compreender isso. Mas eu quero que ele responda um processo.
Pois é, mas e aí qual que é a resposta do ofensor? Ele vai ficar satisfeito com isso, vendo que a vítima está querendo que ele continue preso? Não, isso na verdade... Não depende dele. Né? Depende a ação é isso, ele vai responder, mas ele vai evitar, como o doutor falou, uma reincidência. Ele entendeu o porquê que ele fez assim. Quando eu faço um determinado ato, o que eu gero? O que acontece com a vítima? Qual que é o sentimento dela? Né? Para eu não repetir isso. Se colocar no lugar da vítima. Tem uma questão de rede social que é engraçada, que eu vi recentemente, que teve um cidadão que ele chegou no fórum uma vez e ele falou assim: doutor, como é que eu faço para acabar com o meu processo? E aí o pessoal da secretaria foi olhar e falou: não tem como, que o senhor é o réu. O processo, ali ele não está ali por vontade dele, ninguém quer ser réu. Se ele pudesse acabar com o processo, ele acabava com o processo. O réu não escolhe acabar com o processo ou não. Ele chegou lá: não, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para encerrar esse negócio? Não tem jeito. Aí ele falou: esperar ser julgado. Esperar ser julgado e cumprir a pena se for o caso. Torcer para ser absolvido ou cumprir sua pena se for julgado. Então a gente não tem, estar na condição de réu num processo, ela é uma coisa que independe da vontade de quem está ali. Se ele pudesse escolher, certamente a imensa maioria optaria por não ser julgado. Então esse não é o escopo, na verdade, necessariamente, pelo menos não direto, da justiça restaurativa. E nossos cuidados são para envolver, como é que o indivíduo que vai ser processado e eventualmente condenado de qualquer forma quando comete um crime, envolver ele nesse procedimento de justiça restaurativa e demonstrar que isso pode ser bom para ele também. Né, e engajar ele nesse sentido. Por exemplo, eu já vi na legislação alguém que aplica a atenuante nominada para quem opta por participar, que ela tem uma atenuante do Código Penal que ela é mais genérica e permite que tenha uma redução de pena na hora da aplicação de sentença para quem, por exemplo, se envolve num procedimento de justiça restaurativa ao longo da instrução. Então ele poderia ter aí esse interesse em melhorar um pouquinho a condição dele de pena. Essa é uma questão que eu já vi na literatura aparecer. Outros instrumentos surgiram que possibilitam para ele aí benefícios penais para ele, para o envolvimento. Por exemplo, nos procedimentos que comportam acordo de não persecução penal, além daqueles que tramitam também nos juizados, você tem hoje possibilidade de, quando cabe o acordo de não persecução penal, que aí para quem não compreende é uma possibilidade de evitar que ele seja processado se ele cumpre determinadas condições que a gente acorda numa reunião com o Ministério Público, Defesa, indiciado, que ainda não é réu, normalmente, pelo procedimento ali do NPP, e aí pode-se estabelecer alguns mecanismos de justiça restaurativa que para ele ali, olha, então você vai ter que fazer isso para a vítima, você vai ter que fazer determinada coisa. Algum tipo de reparação, Vamos conversar com ela, porque tem algumas cláusulas ali que são mais genéricas para fazer uma intervenção com profissionais da área, nesse sentido. Doutora Flávia, o procedimento da justiça restaurativa, ele demora, a senhora falou no primeiro bloco, usou o termo círculos, né? São círculos restaurativos, não é isso? Isso, nós podemos fazer tanto o círculo como a mediação vítima-ofensor. Tem as duas formas de lidar com a justiça, com a aplicação da justiça restaurativa. Pois é, mas isso demora, faz o procedimento demorar? Ele vai demorar um pouquinho, mas a média lá no juizado, que a gente demora uns 2, 3 meses. Já chegou caso de ficar até 6 meses. Né? Foi o máximo que nós tivemos de aplicação da justiça restaurativa no juizado especial aqui de Belo Horizonte. Mas a média nossa lá é de 2, 3 meses para conseguir chegar nesse acordo, ou não, né? Porque às vezes a pessoa até se dispõe, porque a gente tem que lembrar que é um ato voluntário, né? Ninguém pode obrigar ninguém a participar da justiça restaurativa. As partes participam se tiverem vontade, se quiserem, é voluntário, né? Então, na hora que você vai conversar com ele, você pode até chegar depois a um acordo ou não. Você pode fazer todo o círculo, fazer ou então a mediação vítima-ofensor e não chegar a um determinado acordo. Estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Pergunto para o senhor, doutor Rômulo, como fortalecer, quais são os desafios da justiça restaurativa no Brasil? Acho que a gente precisa, para que ela se desenvolva, um marco regulatório. Eu acho que é importante a gente estabelecer normativamente quais são as nossas reais possibilidades, quais são as nossas reais limitações, para que a gente possa trabalhar e construir esse caminho procedimental de maneira mais segura. Para que várias dessas respostas que a gente está aqui debatendo, pensando, e ainda não chegou numa conclusão sobre como aplicar, que a gente tenha um marco seguro. Vamos debater a legislação quando ela se for criada também. Ela não é imutável. Vamos experimentar, né? Vamos fazer força aí para que tenha uma boa regulamentação e para que a gente possa aí deslanchar e fazer essa aplicação para que a gente possa seguir nessa busca aí sempre em torno de uma justiça melhor. A senhora agora, doutora Flávia, rapidamente, considerações finais. Eu acho que a justiça restaurativa, nós começamos no juizado em 2011, né? Já tem alguns anos aí de história. E nós podemos perceber que realmente funciona, que é muito importante, né? Nós conseguimos aplicar a justiça restaurativa
Por quê? Porque desse jeito nós vamos conseguir evitar que novos crimes aconteçam. Quando as pessoas entendem, às vezes a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, perceber o que a vítima sentiu, ou mesmo o que o autor, aquela pessoa que cometeu o crime, por que ela cometeu dentro da razão dela, né? Um entender o outro, isso vai evitar, né, que novos crimes aconteçam, que as pessoas comecem a entender o outro de uma melhor forma, que nós estamos hoje em dia com uma falta de empatia que está complicado, né? Está precisando muito disso. Verdade. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, Flávia Birchel de Moura, e o defensor público Rômulo Luiz Veloso, professor da PUC Minas, ex-integrante do Conselho Penitenciário de Minas Gerais. Entre em contato conosco pelo e-mail viajustiça@amages.com.br e nos acompanhe também pelas redes sociais da Amages. Obrigado pela audiência.